Caros irmãos, queridas irmãs, a primeira leitura deste quinto domingo da Páscoa nos conta a instituição dos diáconos pelos apóstolos. A leitura começa dizendo: naqueles dias, o número dos discípulos tinha aumentado. Vocês se lembram que há alguns domingos, São Lucas, aí na primeira leitura, no livro dos Atos dos Apóstolos, dizia que a multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma, não havia necessitados entre eles, porque eles repartiam entre si os bens, eles eram perseverantes na oração, na Eucaristia, na doutrina dos apóstolos. Então, é uma descrição bastante, talvez nós poderíamos dizer, idealizada, da comunidade cristã. O fato é que a igreja foi crescendo. A comunidade dos fiéis, o número dos discípulos, tinha aumentado. Então começam a surgir desentendimentos, embates, mal entendidos entre eles. Os fiéis de origem grega, que eram também na sua maioria judeus, mas que tinham nascido fora da Palestina, que eram de cidades gregas, começaram a se queixar dos fiéis de origem hebraica, que são os judeus da Palestina, porque as suas viúvas eram deixadas de lado no atendimento diário. Elas estavam sendo negligenciadas, porque, como nós ouvimos, cada um colocava os seus bens aos pés dos apóstolos e eles então distribuíam esses bens, partilhavam esses bens conforme a necessidade de cada um, e parece que estava havendo uma má administração, alguma injustiça estava sendo cometida e estava faltando o necessário para aquelas viúvas. Então começa uma discussão ali entre eles, um debate, uma queixa de uns contra outros. E isso não deve nos espantar que na igreja haja desentendimento. Afinal de contas, nós somos uma comunidade a caminho, nós buscamos a salvação, nós buscamos a santidade, mas somos imperfeitos, sempre necessitados de purificação, de conversão, porque a igreja, assim como Cristo, é humana e divina. A origem da igreja é divina, o seu fundador é Deus, mas nós somos humanos e a graça de Deus vai nos regenerando e nos transformando, mas nós estamos a caminho, nós somos imperfeitos. A gente vê no livro dos Atos dos Apóstolos que, por exemplo, São Paulo brigou com Barnabé, com São Marcos, são santos, São Barnabé, São Marcos, São Paulo, São Tiago, São Pedro. São Paulo brigou com São Pedro também, brigou com São Tiago, aliás, que parece que São Paulo era bastante briguento, porque ele brigou com bastante gente. E são todos santos. Então, começou a haver ali um mal-estar, queixas de uns contra outros. E os apóstolos então se reúnem e decidem que vão instituir diáconos. Ou seja, que eles vão associar alguns homens de boa fama, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, eles vão associar esses homens ao seu ministério. Porque a missão, claro, se
o número dos cristãos tinha aumentado, o número dos discípulos ia crescendo, e a igreja ia se espalhando, os 12 já não davam conta de sozinhos conduzirem aquele rebanho cada vez maior, que o Senhor lhes tinha confiado. Então, os apóstolos instituem os diáconos, e eles dizem assim: não é justo, não é correto que nós deixemos a pregação da palavra de Deus, a evangelização, para servir às mesas. Ora, o serviço da caridade faz parte do nosso ser cristão. Nós, tocados pela graça de Deus, pelo amor de Deus, também devemos amar o nosso próximo, né? Deus nos dá sensibilidade, nos dá olhos para enxergarmos as necessidades dos nossos irmãos e socorrê-los. Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Agora, a igreja existe, antes de tudo, para evangelizar. Isso é uma consequência da nossa fé cristológica, da nossa fé em Cristo. O amor pelos pobres, pelos doentes, pelos necessitados. Agora, isso também quem não tem fé faz. Filantropia, obras sociais. Isso também quem tem fé não, isso também quem não tem fé é capaz de fazer. Então, os apóstolos aqui chamam a nossa atenção para o fato de que a missão da igreja é, antes de tudo, espiritual. Tornar Jesus conhecido e amado, comunicar a salvação, conduzir as pessoas para Deus, para o céu. E os apóstolos dizem: nós não podemos ficar ocupados com essas questões administrativas, burocráticas, ou mesmo com essas obras sociais, porque a igreja não é um clube, não é um sindicato, não é uma ONG. Essas coisas nós até podemos fazer, a igreja, quando ela se envolve na política, quando ela se envolve com questões sociais, ecológicas, econômicas, mas os apóstolos dizem: não é correto, não é certo que nós deixemos de fazer aquilo que é próprio da nossa missão como pastores, que é pregar o evangelho, para nos dedicarmos a essas outras atividades, porque essas outras atividades os outros também fazem, e anunciar Jesus, comunicar a salvação, celebrar os sacramentos, isso os outros não fazem. Então a igreja é uma comunidade de salvação, é uma comunidade de testemunhas, de discípulos que vivem a fé, que transmitem a fé, que buscam a salvação eterna. Essas outras coisas são secundárias, são até importantes. Aquela era uma questão urgente, mas não era uma questão essencial. Então os apóstolos dizem: nós não podemos deixar de fazer aquilo que Jesus nos mandou, que foi: ide, pregai o evangelho, fazei discípulos meus, fazei isto em memória de mim, ou seja, celebrem a Eucaristia, perdoem os pecados, batizem. Foi isso que Jesus nos mandou fazer. Senão, como o próprio Papa Francisco muitas vezes diz, né, nós deixamos de ser igreja e nos tornamos aquilo que nós não somos: uma ONG, ou um sindicato, ou um partido político, ou um clube de pessoas que se reúnem. Não, nós somos igreja. Então os apóstolos escolhem os diáconos, né, serão chamados assim, que quer dizer servidores, para o serviço da caridade, para administrarem os bens da igreja. Mas o bem supremo, a riqueza da igreja, que é Cristo,
os apóstolos não podem deixar de distribuí-la, os bens espirituais, a fé em Jesus Cristo. Então eles escolhem esses homens e impõem as mãos. São Lucas descreve aqui claramente, foram apresentados aos apóstolos esses homens que tinha que ter critério, homens de boa fama, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, cheios de fé. Foram apresentados aos apóstolos, que oraram e impuseram as mãos sobre eles. É o sacramento da ordem. Ainda hoje, o sacramento da ordem acontece assim. É a matéria do sacramento da ordem, é a forma do sacramento da ordem. A imposição das mãos do bispo, que é sucessor dos apóstolos, e a oração da igreja, a oração do bispo, para transmitir, para comunicar a autoridade de Cristo, o poder sagrado que Cristo entregou aos apóstolos e que os apóstolos transmitiram. Então, os apóstolos entenderam que eles precisavam de colaboradores. E eles instituíram os diáconos para os auxiliarem, porém os diáconos são ordenados não para o sacerdócio, mas para o ministério. E vejam que a pregação da palavra e a liturgia são tão importantes que mesmo esses diáconos, especialmente Santo Estevão e o diácono Filipe, que são mencionados aqui, na sequência Lucas vai dizer que eles estão também pregando a palavra de Deus. Então, os apóstolos os associaram à sua missão para que eles cuidassem dessas tarefas, mas eles também pregam a palavra de Deus, porque essa é a missão essencial da igreja. E então até hoje é assim. O sacramento da ordem tem 3 graus: o diaconato, o presbiterado e o episcopado. Primeiro se recebe o sacramento da ordem no grau do diaconato, depois o presbiterado e aqueles que são escolhidos para serem bispos também no 3º grau, sendo assim sucessores dos apóstolos, recebendo a plenitude do sacerdócio ministerial apostólico. Mas desde aquele tempo é assim: se você for a uma ordenação diaconal, um diácono ou um padre que está sendo ordenado, ou um bispo, o gesto principal é esse da imposição das mãos. Ou seja, aquela pessoa está recebendo da igreja o que a igreja recebeu de Cristo. A igreja tem uma estrutura hierárquica, ela tem uma constituição sacramental, porque remonta a Cristo e aos apóstolos, tem origem divina, tem sucessão apostólica. É esse testemunho que São Lucas nos dá aqui na primeira leitura, e assim os apóstolos podem se dedicar à pregação do Evangelho, e o número dos discípulos crescia muito em Jerusalém, e grande multidão de sacerdotes judeus aceitava a fé. E os sacerdotes judeus se tornavam então sacerdotes cristãos, sacerdotes católicos, presbíteros, que os apóstolos iam associando ao seu ministério, à sua missão, ao seu apostolado. E isso continua sendo assim na igreja, Os bispos sucessores dos apóstolos vão contando com os presbíteros, os padres, os diáconos, para cumprirem a sua missão, que é a missão da igreja, de pregar o evangelho, de celebrar os sacramentos, de conduzir as pessoas a Cristo, que é caminho, verdade e vida. Essa é a definição que Jesus dá no evangelho de hoje de si mesmo. Domingo passado ele dizia: eu sou o bom pastor, eu sou a porta das ovelhas. Hoje ele diz: eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não existe outro caminho. Não é que Jesus seja um dos caminhos, ou que ele seja o caminho principal. Não, ele diz: ninguém vai ao Pai senão por mim. Não existe outro modo de conhecer o verdadeiro Deus, de entrar em comunhão com Ele, a não ser pela fé em Jesus Cristo. Porque ninguém, a não ser Jesus, é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ele é o pontífice. Ele é aquele que faz a ponte entre o céu e a terra, entre Deus e a humanidade. E a igreja é o seu corpo, é o seu rebanho. É como São Pedro diz na segunda leitura de hoje, um edifício espiritual, um templo santo, do qual Cristo é a pedra angular. O que é a pedra angular? É aquela que, se você retira, tudo desmorona. Quando na arquitetura clássica se constrói um arco, então vão se colocando as pedras e lá no meio vai uma pedra em forma de cunha. Se você tira essa pedra, cai tudo. É a pedra angular. É uma pedra em ângulo colocada ali no meio. Ou que nós podemos dizer também é a pedra fundamental. É o alicerce. Se você retira Cristo, tudo desmorona, tudo cai, não sobra nada. Porque Ele é a pedra fundamental. E São Pedro diz: nós somos pedras vivas da igreja de Deus. Ele é a pedra angular. Para aqueles que não creem na palavra, Ele é uma pedra de tropeço. Eles tropeçam e caem. Mas para aqueles que creem, é a pedra sobre a qual se edifica toda a igreja, da qual nós somos membros, da qual nós fazemos parte como pedras vivas. Nós somos, diz São Pedro, a raça escolhida, o sacerdócio do reino, a nação santa, o povo que Ele conquistou para proclamar as obras admiráveis daquele que nos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Então, nós fomos chamados para proclamar as obras maravilhosas que Deus realizou em Jesus Cristo. Se a igreja perde o foco, se a igreja deixa de estar centrada em Cristo, se a nossa vida deixa de estar centrada em Cristo, tudo desmorona, tudo cai, nada fica em pé. Ele é a pedra angular. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro nome que nós possamos invocar para sermos salvos, ou seja, para alcançarmos a vida eterna, para fugirmos da morte, da condenação eterna, só pela fé em Jesus, que é caminho, verdade e vida, o único mediador entre Deus e os homens. E Ele instituiu a igreja para ser no mundo o seu sinal e o seu instrumento, o seu sacramento. E por isso nós dizemos que fora de Cristo não há salvação, logo fora da igreja não há salvação. Porque para nos salvarmos, nós dependemos desses meios, desses instrumentos de salvação instituídos por Cristo, que são os sacramentos, e também a palavra de Deus, a palavra de Cristo, que é a verdade, o Evangelho, que nos é transmitido pela igreja. É pela fé da igreja, pelos sacramentos da igreja, que nós obtemos a salvação. Então, é isso que Jesus quer dizer quando Ele diz que Ele é o caminho que conduz ao céu, ao Pai, a Deus. Filipe, quem me viu, viu o Pai. Eu estou no Pai, o Pai está em mim, nós somos um. Ele é a imagem do Deus invisível. Vocês veem que os apóstolos só dão bola fora, né? Jesus diz: vocês conhecem o caminho. Aí Tomé pergunta: mas como nós podemos conhecer o caminho? Nós não sabemos para onde vais, né?
Jesus diz: se vós me conhecesseis, conhecerias também o meu Pai, desde agora o conheceis e o vistes. Mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Então, eles de fato não compreendem as palavras de Jesus. Até que tudo tenha se cumprido, até que o Espírito Santo tenha vindo sobre eles, eles não compreendem. E Jesus então, sabendo que tudo ainda era muito confuso, e que eles estavam ali tristes, angustiados, é um momento extremamente dramático. Jesus está reunido com os 12 no cenáculo, na noite da quinta-feira santa, e Jesus um pouco antes tinha dito: um de vocês vai me trair. Imaginem só o climão entre eles, um olhando para o outro e se perguntando: quem é o traidor? Quem é que vai trair Jesus? E Jesus dizendo que ele vai ser crucificado e que ele vai ressuscitar dos mortos ao terceiro dia. E eles se perguntavam assim: mas o que será que significa essa parábola de Jesus? O que ele quer dizer com ressuscitar dos mortos? Porque eles achavam que fosse uma parábola. Eles não entendiam que Jesus estava falando literalmente. Mas como Jesus ficava insistindo nisso, eles começaram a perceber que talvez Jesus estivesse falando sério. Então Jesus, no começo do evangelho de hoje, diz: não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Ou seja, o coração deles estava agitado, perturbado, angustiado, triste, com tudo aquilo que estava para acontecer. O clima era de despedida. E Jesus então os convida a olharem para o céu, a pensarem no céu. Eu vou preparar um lugar para vocês lá no céu. Na casa do meu Pai há muitos quartos, há muitas moradas. E eu vou preparar um quarto para vocês lá na casa do meu Pai no céu. E quando eu tiver ido preparar um lugar para vocês no céu, eu voltarei para vos buscar e vos levarei comigo. Então, esse é o remédio que Jesus nos dá no evangelho de hoje contra a ansiedade, contra as preocupações vãs. Corações ao alto. Se o nosso coração estiver em Deus, se nós sonharmos com o céu, desejarmos ardentemente o céu, se nós, diante das dificuldades, nos lembrarmos de que tudo aqui é passageiro, tudo aqui é transitório, que nós sofreremos sim, que nós passaremos por dificuldades sim, por tribulações, mas Jesus diz: coragem, eu venci o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Não se perturbe o vosso coração, acreditem em mim, confiem em mim, vai dar tudo certo. Será difícil, mas no final, se vocês perseverarem até o fim, vocês vão obter pela fé em mim a vida eterna. Não desistam, não desanimem, não fiquem tristes. Compreendam que esse é o plano de Deus. Então essa palavra de Jesus é também para nós. Não se perturbe o vosso coração. Como também diz aquele salmo que eu cito sempre: o justo não teme receber notícias más. Sabe quando toca o telefone 3 horas da manhã e você já atende, né, pensando: meu Deus, o que será que aconteceu? Será que alguém morreu? Será que é um acidente? Será que é doença? Será? O justo não teme receber notícias más. Confiando em Deus, seu coração está seguro, seu coração está tranquilo e nada teme. Não se perturbe o vosso coração, porque
Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, Ele tem cuidado de nós. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Pensem no céu, pensem na eternidade, se preocupem com aquilo que precisa, que exige a vossa preocupação, não com o corpo, com a alma. Isso não quer dizer, obviamente, que nós então vamos nos tornar monges budistas. Os monges budistas buscam o nirvana, eles buscam um estado de impassibilidade, em que eles supostamente já não sofrem mais, nem riem nem choram, não sentem dor, não sentem nada, ou seja, virou um repolho, virou um vegetal, um robô. Não, os santos não eram pessoas assim, eles eram de carne e osso, como o próprio Jesus. Então não é que a gente não vai sentir tristeza, que a gente não vai sentir medo ou raiva. As emoções, os sentimentos fazem parte do ser humano. Os santos não eram pessoas impassíveis. Ao contrário, eram apaixonados, tinham emoções, tinham sentimento, mas tudo, como em Jesus, estava ordenado para Deus. Eles tinham medo daquilo que realmente deve dar medo. Se entristeciam por aquilo que deve entristecer de verdade. Se alegravam pelos motivos certos. E até raiva Jesus sentiu, e os santos às vezes sentiam também, mas tudo deve estar ordenado para Deus, para o bem, para o amor, para o céu, para a verdade. Mesmo quando nós passamos por dificuldades, o nosso coração pode estar tranquilo, sereno, porque confia em Deus. Corações ao alto. Não se preocupem com o sofrimento, Jesus ali para os discípulos diz, e também serve para nós: não se preocupem que vocês serão perseguidos, não se preocupem que vocês serão torturados, não se preocupem que vocês morrerão, que vocês serão presos. Isso não importa. Importa o que vem depois. Importa que vocês vão morar no céu para sempre comigo, e lá não haverá mais morte, não haverá mais choro, não haverá mais dor. Isso é o que importa. Nossa Senhora em Lourdes disse para Santa Bernadette: eu não te prometo felicidade aqui na terra, eu te prometo o céu. Nossa Senhora em Fátima também prometeu aos pastorinhos o céu antes de mostrar para eles o inferno. E a irmã Lúcia, nas suas memórias, diz: se ele não tivesse mostrado para nós, se ele não tivesse prometido para nós o céu, se ela, Nossa Senhora, não tivesse garantido para nós que nós iríamos para o céu antes de mostrar o inferno, nós ficaríamos apavorados, era capaz que nós morreríamos de medo com aquela visão do inferno. Mas ela tinha primeiro nos preparado, dizendo: olha, vocês vão para o céu, é só continuarem rezando, perseverando na oração do Santo Rosário, que vocês vão para o céu. Então é isso que deve consolar o nosso coração, é isso que deve mover a nossa vida. E não: mas por que comigo? E Deus poderia nos responder: e por que não com você? Por que você é mais bonito do que os outros? Alecrim dourado. Eu não posso sofrer. Todo mundo sofre, mas eu não posso sofrer. Deus tem que me tratar a pão de ló, só me fazer carinho, Nada de ruim pode acontecer na minha vida. Não, você não é melhor do que ninguém, não é privilégio nenhum. Todo mundo sofre. Todo mundo passa por dificuldades. Mas se o nosso coração está em Deus, se o nosso coração está no alto, ele não se perturba, porque o mundo é instável mesmo. A nossa vida nesse mundo é precária, mas o amor de Deus para conosco é constante, é fiel, é desde sempre e para sempre. Então vamos pedir a Ele que nós encontremos na fé em Jesus esse caminho que conduz para o céu e sejamos perseverantes
na fé, no seu amor, para que, mesmo em meio à instabilidade deste mundo, às adversidades, às tribulações, às contrariedades, o nosso coração esteja sempre sereno, tranquilo, porque confiando em Deus, nós sabemos que depois tem o céu, que atrás das nuvens escuras tem o sol brilhando e que Deus nos espera, que Jesus foi preparar um lugar para nós e que Ele virá nos buscar. E nós temos que estar preparados para o dia e a hora que nós não conhecemos, mas que Ele virá para nos buscar e nos levar para o céu. Esse seja o motivo de nós todos os dias nos levantarmos com coragem, de nós não perdermos a esperança. A esperança não decepciona, não engana, porque o amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, assim a gente levanta todo dia pensando: eu estou caminhando para o céu, eu estou caminhando para Deus. Tem alguns obstáculos aí no caminho, mas Ele está esperando por mim. Vai valer a pena no final. Peçamos a Jesus que a sua palavra seja essa rocha. Não seja para nós pedra de tropeço, mas para nós que acreditamos seja uma rocha no qual a nossa vida esteja sempre firme e estável. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.